número 5 diz respeito aos sais minerais, né? Nós vamos ver que os sais minerais são substâncias inorgânicas, que são essenciais ao bom funcionamento do nosso corpo, porém nós não conseguimos produzi-las, certo? Então nós temos que ingerir por meio de alimentos de origem animal, de origem vegetal, certo? Ou alguns, como por exemplo o sal de cozinha, nós utilizamos de forma industrializada. Então, assim, nós não conseguimos produzir, mas eles são essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo. Então, nós vamos ter dois tipos de sais minerais. Aqueles que são os dissolvidos em água, que são os chamados íons, e nós vamos ter aqueles chamados de imobilizados, né, que estão particularmente localizados na nossa estrutura esquelética, e eles, de certo modo, são um pouco insolúveis, né, porque são a base de alguma substância apolar, certo? Então, esses organismos vivos, eles são, no caso dos organismos vivos, né, como eu havia falado, eles são incapazes de produzir sais minerais. Contudo, nós podemos obtê-los por meio de nutrientes, de fontes alimentares, né, de origem animal ou vegetal. Um detalhe, o processo de desidratação, ele pode levar até a morte. Por quê? Porque nós temos uma necessidade básica diária do consumo desses sais minerais, certo? E quando esses sais minerais eles estão em deficiência, algumas funcionalidades do nosso organismo, eles podem vir, essas funcionalidades podem vir a parar. E isso vai causar, por exemplo, alguns problemas nos sistemas do nosso organismo, e isso pode levar mesmo à morte. Por que que o processo de desidratação pode causar a morte? Justamente porque nós não vamos estar ingerindo aquela quantidade mínima diária de sais minerais. Desse modo, nós necessitamos o tempo todo estar ingerindo a quantidade mínima necessária para o bom funcionamento do nosso organismo. Aí nós vamos ter, eu fiz um quadrado aí com um resumo, né, uma síntese, uma síntese dos principais sais minerais, das suas funções e as fontes, né, onde é que eu posso encontrá-los. O primeiro deles é um dos mais importantes, né, que é o cálcio. Ele participa de inúmeras atividades dentro do nosso organismo. Primeira delas, processo de calcificação e manutenção óssea. Por exemplo, ele participa do processo de, quando se fala de calcificação, nós vamos falar de um processo de modificação das nossas cartilagens e que dão origem a ossos. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar numa partezinha chamada muleira, né, que diz quando a gente nasce, recém-nascido, para não pegar na cabeça que vai machucar a muleira do menino. Ali é porque os ossos ainda estão passando por um processo de calcificação, certo? Então, o cálcio é importante por isso. Participa da coagulação sanguínea, né? Tem um tipo de doença chamada de escorbuto, que está diretamente ligado à deficiência de cálcio. Estruturação dos dentes, que também são ossos, né, mas também necessita desse cálcio para manutenção e para fortificação. Condução de impulsos nervosos, nós vamos ver mais à frente que ele é essencial, né, tem uma chamada bomba de cálcio, que é essencial, que é fundamental para a manutenção desse impulso nervoso. A contração muscular, né, sem o cálcio, por exemplo, do complexo calmodulina, nós vamos ter câimbras, por exemplo. Controle da permeabilidade da membrana, ou seja, o cálcio também é importante pelo fato de que ele faz o controle da entrada e saída de substâncias, né, dentro da célula. E liberação de hormônios. Então, percebam como o cálcio tem uma quantidade enorme de funcionalidades. Ele participa de uma quantidade bem grande de funcionalidades dentro do nosso organismo. Onde que eu posso encontrar o cálcio? Leites e seus derivados, né? Queijo, iogurte.
e vegetais com coloração verde escuro. Um exemplo de alimentos que tem cálcio, a banana, por exemplo, o pimentão, certo? São alimentos onde nós podemos encontrar o cálcio. Um outro tipo de elemento é o cloro, né? Importante também. É um importante elemento da composição do líquido extracelular, ou seja, daquilo que está fora da célula. Controle do balanço líquido do corpo. Nós podemos encontrar ele no sal de cozinha, em frutos do mar, leite, carnes, ovos, por exemplo. O cobalto é um componente essencial que dá origem, que participa da composição da vitamina B12, além de ser essencial à produção das hemácias, né? Ele ajuda no transporte do oxigênio. Onde que eu posso encontrar o cobalto? Em carnes e laticínios. O cobre realmente assim, tem alguns elementos que a gente fica imaginando por que a gente vai ingerir cobre, né? Mas o cobre, ele é essencial, ele funciona como coenzima, ele funciona na estimulação de determinadas enzimas em reações químicas. E também é essencial a síntese de hemoglobina, ou seja, a substância que faz a condução do gás oxigênio, por exemplo, na nossa corrente sanguínea. Onde nós encontramos cobre? No fígado, nos ovos, peixes, trigo integral, além do feijão. Um outro elemento, nós vamos ter o cromo. Né? O cromo é importante porque ele auxilia no metabolismo da glicose, certo? Onde nós encontramos o cromo? Em carnes, mariscos, cereais integrais, levedo de cerveja. Um outro elemento é o enxofre. O enxofre é importante porque ele auxilia no metabolismo, certo? No metabolismo celular. Ele está presente em alguns aminoácidos, certo? Então, ele participa também da estruturação das proteínas. Ele está presente em um tipo específico de aminoácido. Onde nós encontramos enxofre? Em carne, peixe, ovos, feijão, repolho, brócolis, cebola, alho e o germe do trigo. O ferro também tem uma importância muito grande e tem várias funcionalidades. Dentre elas, absorção e transporte de oxigênio no corpo. Ele está diretamente ligado à hemoglobina, certo? A hemoglobina, ela tem 4 ligações com o ferro. Por isso que a hemoglobina, por exemplo, é o pigmento que dá cor vermelha ao sangue, justamente por conta do ferro, pela coloração vermelha. Faz parte da mioglobina. A mioglobina é como se fosse uma variação da hemoglobina, certo? Ela transporta oxigênio para os músculos e participa da respiração celular, certo? Onde nós encontramos ferro? Vegetais verdes, leite, ovos, carne, fígado, gema de ovo, aveia, feijão, pinhão e aspargos. Um outro elemento, o flúor, tão conhecido lá nos cremes dentais. Qual a importância do flúor? Processo de remineralização dos dentes, né? Onde é que eu encontro o flúor? Em verduras, carnes, peixes, arroz, feijão e também na água encanada, porque a água que nós recebemos em casa, ela não é totalmente pura, certo? Nela é acrescida várias e várias substâncias, dentre elas o flúor. Só que o excesso de flúor, ele pode provocar manchas nos dentes, além de desencadear algumas reações que podem levar ao câncer, certo? O fósforo também é um dos elementos mais importantes, participa de várias e várias reações, né, constituinte das membranas celulares, no caso, os fosfolipídios. Ele faz parte daquela membrana, por exemplo, da bicamada lipídica. Componente importante dos ossos, certo? O fósforo também faz parte daquele processo lá de fortificação dos ossos. Atividade enzimática também faz parte da questão de fornecimento de energia, né? Porque nas ligações
que ele faz, por exemplo, com a adenosina, ele conserva energia, e toda vez que há há a necessidade de energia, vai lá, quebra um ATP, libera um fósforo, que libera, por sua vez, energia. E é um componente do DNA e do RNA. Por quê? Porque no fósforo, aliás, o fósforo também participa da composição de alguns aminoácidos, certo? Onde nós encontramos fósforo? Leite, derivados, leite e seus derivados, ovos, carne, peixe, repolho, ervilha, feijão e alguns cereais. Um outro elemento diz respeito ao iodo. Né? O iodo participa da composição principalmente dos chamados hormônios tireoidianos. Um exemplo, a tiroxina e a triiodotironina. Né? Ela é extremamente importante. A deficiência de iodo no nosso organismo pode levar ao hipotireoidismo, certo? Você já deve ter ouvido falar disso. Então, o iodo que está presente, por exemplo, no sal de cozinha, no chamado sal iodado, ele é extremamente fundamental para o desenvolvimento dessa glândula. Atua nos sistemas cardiovascular, esquelético, respiratório e urinário. Então, percebam como ele também é um elemento essencial ao nosso organismo. Onde nós encontramos frutos do mar, peixes, sal de cozinha e iodado. O magnésio auxilia nas reações químicas, né, em alguns processos enzimáticos, além de participar do funcionamento de nervos e músculos. Onde nós encontramos o magnésio? Em legumes, hortaliças de folhas verdes, nozes, maçã, banana, filo, soja, germe de trigo, aveia, cereais, peixes, carnes, ovos e feijão. Um outro elemento diz respeito ao manganês, isso mesmo, manganês também é essencial ao nosso organismo. Ele participa de alguns processos enzimáticos, ele funciona também como uma coenzima. Aí nós vamos ter as principais fontes de manganês, cereais integrais, legumes, cafés e chás. O molibdênio atua como cofator, né? Ele atua como um desencadeador de reações químicas ao se ligar a algumas enzimas. Aí as fontes, né, cereais integrais, leites, leguminosos. O potássio, também muito importante, né, vai formar junto com o sódio a chamada bomba de sódio e potássio, que é extremamente importante no transporte de algumas substâncias e também nos impulsos nervosos. Ele é responsável por fazer a excitabilidade neuromuscular, ou seja, ele é importante para haver a condução ou a contração muscular. Transmissão dos impulsos nervosos, como eu havia falado, regulação da quantidade de água no organismo, produção de proteínas e glicogênio. Glicogênio nada mais é do que um polissacarídeo, né, originado a partir de várias moléculas de glicose, e controle da pressão sanguínea. Onde que eu encontro potássio? Carne, leite, ovos, cereais, banana, melão, batata, feijão, ervilha, tomate, fruta e frutas cítricas. Um outro elemento diz respeito ao selênio. Né? O selênio participa do metabolismo de gorduras e é importante fonte aí para as enzimas, né? Para ligações enzimáticas que previnem o câncer. Onde que eu encontro o selênio? Em carnes, ovos, tomate, milho, cereais, fígado e frutos do mar. O sódio, também é muito importante na nossa alimentação, de forma moderada, né? O sódio, além do normal, além daquela quantidade mínima, ele pode provocar alguns problemas de saúde. Auxilia na contração muscular, né? Lembrem da bomba de sódio e potássio. Importante no balanço hídrico dos corpos e na condição do impulso nervoso. Então, muitas das funções que o potássio tem também são funções do sódio. Né? Eles atuam muitas vezes de forma conjunta. Onde que eu encontro o sódio? Sal de cozinha, ovos, carnes, verduras, algas, etc. O zinco
também importante, né? Componente de várias enzimas, principalmente daquelas que atuam no processo de digestão, além do metabolismo da insulina, onde eu encontro zinco, carne, fígado, frango, peixe, mariscos, ovos, germe de trigo, ervilha, castanha do Pará. Então percebam a importância da diversificação da nossa alimentação, certo? Vocês estão vendo aí que vários são os alimentos necessários, né, para que nós tenhamos aquela quantidade mínima diária da ingestão desses elementos para que o nosso organismo ele não passe por algum problema, alguma doença por ausência de algum desses sais minerais, certo? E aí nós vamos para as questões. Né? A primeira questão, sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo desempenhando as mais variadas funções, que foi o que vocês viram aí. Um exemplo desses íons é o cálcio. O cálcio atua, bem saberia dizer qual é a resposta? Letra A, né? Atua na formação de ossos e dentes. Vocês viram aí que algumas dessas funções elas fazem parte mais de um desses sais minerais, mas a principal função aí nesse caso seria a atuação na formação de ossos e dentes, que é o que a gente chama de processo de calcificação. Muito bem, viu? A Letícia aí que respondeu a letra A, acertou. Segunda questão. Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina no sangue está baixa. Aí atentem-se para a hemoglobina, né? Que é o pigmento responsável pelo transporte de oxigênio e é composta principalmente por qual seria a letra? A questão está relacionada à propagação do impulso nervoso, certo? A apoptose diz respeito à morte programada da célula. Isso ocorre quando a célula está com algum defeito, né? Houve algum dano que o próprio organismo não conseguiu reparar, então ele faz uma programação para que aquela célula ela morra, justamente para que ela não se reproduza de forma inadequada. A fagocitose também não, né? Porque está relacionado a, a englobamento de partículas, secreção de substâncias nas glândulas exócrinas também não, e a produção de ATP e respiração celular muito mais ligado ao fósforo. Quarta questão. Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina são, respectivamente, o elemento químico que compõe a molécula de ATP. Vocês vão ver bem aí, ó, que já tem a resposta, né? Esse Pzinho bem aqui é de fósforo. No caso da hemoglobina, seria o ferro. E o elemento que participa ou que faz parte da clorofila, que é importante a clorofila, seria o magnésio. Né? O magnésio é quem capta energia, certo? E, no caso, a clorofila dá início ao processo de fotossíntese. A resposta seria a letra C. Fósforo, que está ligado ao ATP, magnésio, que está ligado à clorofila, e o ferro, que está ligado à hemoglobina, certo? Uma dieta rica em sais minerais é fundamental para o funcionamento adequado do organismo. O sal, aí tem um espaço, né, para vocês completarem. Por exemplo, garante o funcionamento correto da tireoide. Analise as alternativas e marque aquela que indique corretamente o nome do sal que completa o espaço assim. Essa daí ficou bem fácil, né? Eu já havia falado para vocês. Qual seria a letra aí correta?
Letra D, sal iodado. O iodo, ele participa, né, das reações da produção de hormônios que ocorre aí na tireoide. Sexta questão. Muitos sais minerais são importantes para os seres vivos, atuando na forma de íons ou participando na composição de moléculas orgânicas. Assinale a alternativa correta sobre essa atuação. Vocês vão procurar o tipo de sal ao qual ele está se referindo e a função correta a qual está correspondendo. Por exemplo, diz assim na letra A, cálcio e potássio são importantes na formação de hemoglobina. Íons de sódio e potássio são importantes nos impulsos nervosos. Percebam que vai falando o tipo de sal e a respectiva função, mas nem todos estão corretos. Magnésio participa na formação de hormônio produzido na tireoide. Nós sabemos que aí é iodo. Iodo participa na formação da clorofila. Não, nós sabemos que aí é o magnésio. Letra E, íons de ferro são importantes no transporte ativo da membrana plasmática. Não, eles são importantes para o transporte de oxigênio. Então a resposta correta aí seria a letra B. Os íons de sódio e potássio são importantes nos impulsos nervosos. No caso da formação de hemoglobina, seria o ferro, certo? Sétima questão. Relacione corretamente os minerais apresentados a seguir com algumas de suas funções, né? Numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1, depois vocês vão marcar lá embaixo a sequência correta. No primeiro parêntese, nós temos assim, um importante componente dos ossos e dos dentes, é essencial a coagulação sanguínea e tem ação em nervos e músculos. Resposta aí seria o cálcio, número 1. Segundo parênteses, é um componente dos ossos e dos dentes e auxilia na prevenção de cárie dentária. Seria o número 4, o flúor. É um componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias e é fundamental na respiração celular. Seria o número 2, o ferro. E o último parêntese, é importante no balanço do líquido dos corpos, né, é essencial para a condução do impulso nervoso e tem ação nos músculos. Resposta aí seria o 3, o sódio. Então, a sequência correta fica 1, 4, 2 e 3, letra B. Oitava questão, a presença de nitrogênio e fósforo na alimentação de todos os seres vivos é fundamental ao bom funcionamento da célula. O processo celular que envolve diretamente a participação de moléculas compostas por esses elementos é. Então, vocês vão ver aí qual dessas moléculas, né, se liga ao nitrogênio e ao fósforo. Qual a importância delas, né, do nitrogênio e do fósforo? Está relacionada à contração muscular? Está relacionado ao armazenamento de energia, reconhecimento de antígeno, transmissão de impulso nervoso, combate às cárias? Resposta certa aí seria a letra B, armazenamento de energia. Principalmente porque quando a gente fala do ATP, adenosina trifosfato, o fosfato está lá e o nitrogênio aparece nas ligações, aliás, como componente das bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, certo? Então, lá no ATP nós temos nitrogênio e nós temos fósforo, certo? Então, letra B é a correta, armazenamento de energia. Nona questão, a ingestão dos alimentos pelas pessoas deve ser equilibrada para que a quantidade mínima diária de nutrientes seja ingerida para a manutenção da vida. Como eu já havia falado, a gente tem que ingerir o mínimo possível, aliás, o mínimo necessário, pelo menos, para que haja uma manutenção adequada das funções do nosso organismo. Essa tabela, abaixo aí, né, apresenta as fontes de alguns nutrientes. Aí nós temos o cálcio, temos o magnésio, o potássio, o magnésio, o cálcio, o ferro
e o sódio e o cloro que fazem aí o cloreto de sódio, né? Então, os íons fundamentais no metabolismo da hemoglobina podem ser encontrados principalmente em... Então, sabendo que desses elementos que estão aí, o ferro é aquele que participa na construção da hemoglobina, então é só olhar na tabelazinha, olhar aqui, o ferro é encontrado em legumes, cereais, carnes e fígado, e ver qual é a resposta que se enquadra nessas principais fontes, que seria a letra D, carne de boi e porco. No sal de cozinha eu vou encontrar o sódio e o cloro. Nos frutos do mar eu vou encontrar, por exemplo, magnésio. No leite eu vou encontrar potássio. E aí nas frutas eu vou encontrar, por exemplo, potássio, certo? Então a resposta certa, letra D, carne de boi e porco. A última questão, a mais complexa, né, de todas. Um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. O esquema abaixo representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizada pelas glândulas X e Y, que são responsáveis direto pela produção dos hormônios A e B, respectivamente. Esse processo de perda de cálcio resulta principalmente da atuação intensa do hormônio da glândula indicados em... Quando se fala da perda de cálcio nos ossos, nós vamos estar falando de uma glândula em específico. Qual seria ela? Vocês estão vendo aí a glândula X, está aqui, ó, que produz o hormônio A, que é o nível de controla o nível de cálcio no sangue, né? Nível alto, é liberado esse hormônio, reduz essa quantidade até entrar em estado de equilíbrio. Só que o nosso organismo vai consumindo, né? E aí esse nível aí de cálcio ele reduz. Então a glândula Y vai lá, libera o hormônio B e se restabelece a quantidade de cálcio no organismo. Então essa glândula e esse hormônio seria a letra D, paratormônio, que é produzido pela glândula paratireoide, certo? Então percebam aí a importância da glândula tireoide ou paratireoide para o processo de homeostase, ou seja, de equilíbrio do cálcio no nosso organismo, particularmente